Como vocês estão? Passaram bem a noite? Desfrutaram do Salmo 4? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Amém? Amém. Louvado seja Deus, pastor. Salmo 4:3 diz: Sabei que o Senhor preparou para ser aquele que lhe é querido. É uma alegria estar com o povo de Deus nessa manhã. Iniciar, Martinho Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia que se eu não dedicar 2 ou 3 horas à oração, não darei conta de fazer o que eu tenho para fazer. Então é o contrário. Os que de madrugada me buscam me acharão, né? Diz Provérbios. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Ontem a tua palavra apresentou o sermão feito por ti, completamente. Tu declarastes na inauguração do templo, nos dias de Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, eu sararei a terra. Amém. Que essa experiência seja nossa hoje, que hoje descobramos a Niágara, a Foz do Iguaçu da salvação por Jesus. Amém. Nós ontem estudamos, foi um seminário praticamente, sobre o 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, são 4 condições, como os 4 pés da mesa. Se humilhar é depender de Deus, é ser como uma criança, um bebezinho. Orar é vida de oração, não é momento de oração. Você orando, você então busca a face de Deus. Você anda com Deus como Enoque andou, face to face, face a face com Deus. E então, quando o sol brilha, não tem lugar para as trevas. Você abandona os maus caminhos e o pecado não é ato, é condição do coração. Então é consequência, como um banquete sobre a mesa. Eu ouvirei as orações, eu perdoarei os pecados e você sarará a terra. Não é que você é mais consagrado que os outros, não é que você é mais santo que os outros, mas é que você e Deus, o coração bate uníssono. É como você com a sua esposa, quando você viu-a pela primeira vez ou com o teu esposo, você nem sabia o nome dele. Hoje ele dá uma olhada, ou ela dá uma olhada para você e fala 1000 palavras. Assim a gente com Deus. Então, tic-tac, eu gosto de dizer. Você diz tic, Deus diz tac. Tic-tac, tic-tac. Você e Deus têm a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2, Paulo termina dizendo, pois vocês têm a mente de Cristo. Então, nós temos a maneira de pensar de Cristo, os gostos de Cristo, as decisões de Cristo. Então, fica mais fácil. Dizem que amar não é olhar para o outro, mas olhar em ambos na mesma direção. E aí, hoje, nós estamos nessa série Então. Então, a Bíblia tem vários entãos. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, deserto do meu caminho, então eu ouvirei do céu. Então eu perdoarei os pecados. Então eu sararei os casamentos, a empresa, a família, o relacionamento pai e filho. Sararei esse Brasil, o mundo. Será feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje nós temos um outro então da Bíblia muito poderoso que está no Salmo 51. O Salmo 51 é bom ler o Salmo 32 para entender a situação de angústia em que Davi diz que secava os seus ossos. No verso 5 do 51 ele diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E dessa maneira nós vemos Davi nesse salmo de súplica, vez ter pecado com Betseba, assassinado seu marido. Aí a gente vê o problema na vida, que tem uma caneta na minha mão, não é cair, o problema é ficar caído. Quando caíres, caia de joelhos para ficar de pé. O professor disse que o gráfico da vida cristã não é uma linha assim. É dessa maneira, professor Modesto Marques. Quando você pega a mão de Deus, você sobe como águia. Quando você solta a mão de Deus, você cai em queda livre. Então, no Salmo 51, dos versos 10 a 13, Davi apresenta o que eu chamo a catarata da Foz do Iguaçu da salvação, a Niágara da salvação. Uma catarata tem vários níveis, e note que tem 8 níveis aqui nessa catarata.
Vamos dizer juntos, Salmo 51, 10. Primeiro nível. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Repitam comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Veja bem aquela citação da grande educadora, a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem, não se vendam. Jovens, crianças, aventureiros, jovens, adolescentes, que não se comprem e não se vendam, que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, que não temam chamar o pecado pelo nome exato, que sejam firmes ao dever como a bússola é ao polo. E aí vem o verso seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim espírito inabalado, não me retires da tua presença. Olha de novo. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Nós vamos andar de mãos dadas com Jesus. Como Davi, agora vamos suplicar a presença de Deus. A cada 25 horas, uma hora extra. Como Moisés, vamos pedir para ver a glória de Deus. E aí ele diz aí, renova dentro de mim o espírito inabalável e não me retires da tua presença. Agora vem a súplica, é mais importante. Nem me retires o teu Santo Espírito, ou seja, dá uma plenitude do poder do Espírito Santo. Como aquela viúva que estava com os filhos para serem escravizados e foi falar com Eliseu. Eliseu diz: o que você tem em sua casa? Um pouco de azeite. Então vá, pede emprestado vasilhas vazias. E então agora começa a virar o azeite dentro das vasilhas. E ela encheu a primeira, a segunda, a quinta, a sexta, a décima, a centésima vasilha. Quando ela pediu mais uma, o texto não diz que o azeite acabou. O azeite parou, a limitação é do ser humano. Se ela tivesse 1.000, 2.000, 5.000 vasilhas, tambores de 200 litros tinha enchido com o azeite. E o profeta diz: agora venda, paga as dívidas e viva do resto. Então é o momento de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Enchei-vos do Espírito Santo e permaneci em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Joel 2, a promessa do Espírito Santo, ela é clara. Toque a trombeta, rasgue os corações e não as vestes. Os ministros clamem diante do altar, eles que devem liderar o movimento. Declare um jejum, uma assembleia solene. Deus então fará grandes coisas. E então, depois dessas coisas, eu derramarei o meu espírito. Então, crianças, jovens e adultos vão experimentar a manifestação da glória do nosso Deus. Amém? E agora, veja, vamos repetir. Primeiro nível: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me retires da tua presença, dá-me a plenitude do Espírito Santo. E agora restitui-me a alegria da salvação. O texto de Gálatas 6 não diz os frutos, mas diz o fruto do Espírito. É como uma mexerica, tem 9 gomos dentro. O amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, e ali vão citando 8. Então, nós, ao permanecermos na videira, daremos fruto. João 15 diz: eu sou a videira, você as varas. Já não vos chamo um servo, eu tenho vos chamado servos, eu tenho vos chamado amigos agora. E agora o texto diz de maneira clara, muito lindo esse texto, essa súplica, essa oração: restitui-me a alegria da salvação. E quando você está na alegria da salvação, você contagia todo mundo. O coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa alegre é contagiante, não é aquela alegria do carnaval, não é a alegria da balada, a alegria do efeito do crack, das drogas. Não, é a alegria de Deus, a alegria do regozijai-vos no Senhor, a alegria da paz de Deus que excede todo entendimento. E então o texto diz agora: restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Veja bem, é um espírito voluntário. Senhor,
Quem és tu? Perguntou Saulo no caminho de Damasco. Quando ele fez a pergunta certa, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus a quem persegues. Nesse momento, ele caiu de joelho e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes nós queremos fazer muitas coisas para Deus sem conhecer a Deus, por isso, segundo Pedro 3,18 diz, antes de tudo, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Conta-se a história de um velho escravo, de um jovem escravo, melhor dizendo, que sabia ler, escrever, ele era muito forte, o leilão começou, os lances começaram a ser dados, 10 mil, 20 mil, mas ele gritava, não adianta me comprar que eu não vou trabalhar. Não adianta me comprar que eu não vou trabalhar. Ainda que vocês furem meus olhos, cortem minhas orelhas, mutilavam os escravos, eu não vou te obedecer. Mas aquele homem não desistia, 70 mil, 80 mil. E o povo assustado, como pode esse homem comprar um rebelde pelo preço de 10 escravos? Finalmente o martelo foi batido, o preço de 10 escravos foi pago, o escravo na carroça ia ao longo do caminho dizendo, dando gargalhada, você pensa que eu vou te obedecer, você pensa que eu vou cumprir suas ordens. Mas chegou na fazenda, o homem mandou ele sentar na varanda, ali já foi um tratamento diferente, oferecendo um suco, uma água fresca, e daí a 10 minutos o homem entregou para ele um documento na mão. Diz, eu te comprei para te dar liberdade. De agora em diante você é um homem livre, vá, seja feliz. Deus não fez o homem para ser escravo de ninguém. Ele não acreditou. Ele não sabia que aquele homem era um homem contra a escravidão. Ele pensava que aquele homem era a favor da escravidão. Ele agora, diante daquela bondade, daquele amor tão grande, ele diz, o que eu te humilhei, o senhor poderia ter libertado 10 escravos no meu lugar. Onde no mundo vou encontrar alguém que me ama tanto como o Senhor? Êxodo 20 é essa lição, eu sou Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus primeiro nos liberta. Em Pirassununga, quando comecei o ministério, eu começo sempre com uma semana de oração e cheguei na cidade pela entrada da 51, a famosa Boa Ideia, bebida pinga 51, e aquilo me deixou triste demais, pois eu não amo nada relacionado com a bebida e na minha própria experiência vivi o drama de ver meu pai influenciado pelos amigos do bombeiro ali da Afonso Pena, no Alto da Afonso Pena, a ponto de papai ficar um alcoólatra, dominado pelo álcool. E um dia eu falei com a minha avó, vovó, eu tinha 6, 7 anos, eu não consigo mais ver papai desse jeito. Ela diz, vamos orar, meu neto. A palavra é oração, repita comigo, oração, ora e ação. É fé e obras. O pássaro tem 2 asas para voar, a bicicleta tem 2 pedais. Então é fé e ação, oração. Só que a gente orou. Terminou a oração, tudo bem, agora vamos esperar. Não, minha avó disse, vamos ali, meu neto. Minha avó sabia o bar onde o papai vivia. Ela chegou, deu-lhe um abraço, com muito amor, falou-lhe algumas palavras, contou-lhe que eu pedi para orar, para que ele parasse com aquela vida. E foi o último dia que meu pai pôs uma bebida na boca. E eu tive a alegria quando vim da África, cada 2 anos, né, tendo trabalhado 18 anos na África, cada 2 anos a gente vinha ao Brasil, a gente brinca férias entre aspas, né, enquanto busca o reino de Deus, tudo mais acrescentado, fazia semana de oração em Brasília, em Rio de Janeiro, outros lugares, São Paulo, congressos, tinha semanas que começava com um programa na Igreja Central, terminava com um congresso no Polo esportivo para 3 mil pessoas, então era bem comprometida a agenda. E naquele ano, minha filha de 10 anos, Maranata Joquebed, ela disse, papai, eu quero me entregar a Jesus. E ela e meu primo Bruno foram batizados no mesmo tanque batismal. E na saída, minha filha diz ao avô, vovô, nas próximas férias eu quero assistir o seu batismo. Veja bem, ele assim, havia assistido a Alejandro Bulhon, assistido inúmeros pregadores, ele até frequentava a igreja, mas ele não se batizava comprometido, preocupado com o sábado, se precisasse um dia trabalhar, como é que ele ia manter a família.
Mas, finalmente, faltando um mês para eu chegar de férias, ele mandou a notícia para minha neta: vem assistir o batismo do seu avô. Papai se tornou meu filho espiritual. E desde então eu louvo a Deus, mas a bebida alcoólica tem destruído lares, famílias, provocado acidentes. E aqui eu digo porque esse jovem entendeu, o escravo, que Deus nos libertou. E lá em Pirassununga, onde eu fui pastor, num sábado que cheguei e descobri que era o aniversário da cidade, dentro de um mês, e que teria uma grande festa, às vezes via cantores famosos como Roberto Carlos, muita bebida, muita festa. Eu disse, Deus merece o holofote. E ali naquela cidade que eu cheguei no dia 30 de junho de 1984, o caixa da igreja fechou, não tinha nenhum centavo mais no caixa. Deus me inspirou a fazer um congresso e usar uma estratégia. Ali é uma região muito tradicional. Se eu pedisse uma autorização para colocar um monumento da Lei de Deus na cidade, demoraria meses, talvez até hoje não teria conseguido aprovar na Câmara. Mas ali Deus deu uma ideia de visitar o prefeito já na segunda-feira com a equipe da igreja. No domingo a comissão já votou o congresso dentro de um mês, e ainda dentro desse um mês, dia 6 de agosto de 1984, seria o congresso, mas no dia 24 de julho seria o meu casamento. Imagine, 2 meses antes do casamento. Mas Deus fez maravilhas, amados. Com um telefonema ganhamos a pedra de mármore de 3 metros de altura. O homem que deveria construir o monumento, ele não aceitou elegantemente. Ele viu que tem Brasília, sabiam que os jovens adventistas iam inaugurar o monumento. Eu disse ao prefeito que as crianças e os jovens queriam presentear a cidade no aniversário. Quem vai rejeitar um presente de crianças e jovens? E ali Deus nos ajudou, que um monumento que o pastor Léo Ranzolin, líder mundial do jovem, diz, eu não vou falar que é o mais lindo do mundo, para o povo não ficar com dor de cotovelo, mas é o mais lindo do Brasil. Seria igual ao do IASP, esculpido no mármore, as letras dos 10 mandamentos. Mas o português desistiu, dizendo que pedia o dobro do preço e o dobro do prazo. Já estava agendada a data no aniversário, não tinha como mudar. Aí Deus me inspirou a ir até Piracicaba, e em Piracicaba, na Fundição Santo Antônio, de um italiano que tinha trabalho para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha, e não tinha agenda. Ele ficou tão tocado quando eu levei aquele monumento dos 10 mandamentos, Jesus é a lei, uma moldura linda, e dei de presente para ele a esposa, que a esposa dele se converteu, e ele pôs toda a empresa em hora extra, e cobrou só a metade do preço. E um homem passando na construção do monumento, até alguém me disse há pouco disso, meses atrás, falou, pastor, você é um louco mesmo. Isso é a loucura da salvação, porque quando a gente estava lá construindo aquele monumento de 4 metros de altura, o prefeito Fausto Victorelli passou, viu aquele monumento daquela altura, ele falou, o que é isso? Ah, eu pensei que o pastor Rubem ia construir um negocinho de meio metro de altura, 1 metro de altura, esse negócio 4 metros. Meus queridos, aquele homem ficou tão encantado de ver um monumento de letras de mármore, no mármore, lá na Fundição Santo Antônio fizemos as letras de bronze, batendo no sol, olha que coisa linda, e a parte de cimento na frente, atrás e no chão, um senhor que trabalha com um trabalho tipo granizo, ele ofereceu da Assembleia de Deus para ele concluir essa parte do monumento. Eu falo que aquele monumento nasceu no coração de Deus. Hoje, o monumento de Pirassununga, se você passar na Anhanguera, não deixe de visitar. A igreja central de Pirassununga hoje tem vaga para 60 carros. É uma imensa igreja para mais de 1.000 e poucos membros. O monumento hoje foi cadastrado como patrimônio nacional. Belo Horizonte, no passado, na floresta, tinha um monumentozinho de ferragem, e até enferrujou que jogaram fora. Já era hora de nós colocarmos, oremos, quem sabe, na Praça da Rodoviária, um monumento da Lei de Deus como esse, 3, 4 metros e meio, 4 de altura, letras de mármore, de bronze no mármore, pois a Bíblia diz que todo que passa correndo possa ver.
A mensagem é: eu sou Deus que te livrei do Egito. O texto de Êxodo 20 não começa no verso 3. Eu, às vezes, pergunto como começa os 10 mandamentos. O povo começa: não terás outros deuses. Vamos contar até 20? 2, não. 3, 4, não. 1, 2. Primeiro é salvação pela fé. Primeiro Deus liberta. E essa frase, numa apostila de ética do meu professor, se resume em: só os livres obedecem. Aí ficou: só os livres obedecem a lei de Deus. E embaixo os 10 mandamentos na íntegra, num lado, as 4 primeiros: não terás os deuses diante de mim, não farás imagem de cultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus fez o casamento de Adão e Eva na sexta-feira e queria dar o presente de aniversário. Já viu pai e mãe dando presente de aniversário para o filho? Então Deus falou: qual o melhor presente? Ele falou: já sei, é o sábado. 24 horas de amizade com Deus, para você ir à igreja, receber o sábado com alegria, meia hora, 1 hora, todo mundo já de banho tomado, terminar tudo enquanto é compra. O sábado começa a preparação quando? No sábado à noite você já começa a preparar o próximo sábado. Nada de deixar nada para a última hora. E o que não fez, fica para o próximo. Se você não comprou a sobremesa para o pastor do distrito, presidente da associação, para uma autoridade, um empresário que vem almoçar para você, meu amigo, fica sem sobremesa. Não se profana o sábado. E outra coisa é que o sábado é o dia da alegria, o dia da família, a família almoçando juntos, juntos alegramos, vamos à casa do Senhor. O sábado tem que dedicar tempo à criança, ao jovem. Nada de inventar um monte de reunião enquanto a gente está ocupado com tantas coisas igual Maria, os filhos não estão assentados aos pés de Jesus. E aí vem o: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, número 7 da perfeição, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, dessa maneira, aquele escravo caiu de joelhos e disse: onde eu vou encontrar alguém no mundo que me ama tanto? Onde eu vou encontrar alguém que está tão interessado na minha felicidade? Você é meu amigo. Lembra Jesus andando sobre as águas? Ele veio para salvar os discípulos. Ficou a noite toda orando. Jamais alguém orou, jamais alguém viveu como Jesus viveu, porque jamais alguém orou como Jesus orou. E quando Jesus veio, ainda pensaram que é um fantasma. O diabo faz a gente pensar que amigo é inimigo, inimigo é amigo. Aquele pastor que prega a verdade, que contato, como Jesus, que falava a verdade, se omitia uma palavra, mas contato com sabedoria, que a criança entendia, o adulto compreendia também. Nós não estamos mais num tempo de negociar a mensagem de Deus. Deus diz a Moisés: vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que vais falar. A Paulo, Deus diz: eu te envio para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É o momento, meus queridos, de nós entendermos que é hora de suplicar. Vamos lembrar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo bará, que está em Gênesis 1:1, é o mesmo do Salmo 51:10. O Deus que criou, que fez o milagre, é o novo nascimento que Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Mas o novo nascimento é uma experiência de cada dia, como eu disse ontem na oração da serva do Senhor, livro Parábola de Jesus 159. Senhor, toma o meu coração, pois eu não o posso dar. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir em minha alma. Fazei disso a vossa primeira tarefa, consagrai-vos a Deus pela manhã, cada dia, como Provérbios 4:18. Vamos fazer assim com a mão? A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando aqui mais e mais, até ser dia perfeito. Mais e mais o fruto do Espírito: o amor, a fé, a esperança, a bondade, o domínio próprio, a paz de Deus que excede todo entendimento.
E agora o texto diz, cria em mim um coração puro. Veja, a catarata de Foz do Iguaçu, é Niágara. Água de cachoeira, Ellen White diz, água não sobe, água desce. É natural. Alguns querem fazer a água da cachoeira subir, isso é impossível. A água de cachoeira desce. Então, primeiro, cria em mim um coração puro. Tendo um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me retires a tua presença. A gente não consegue ficar longe de Deus, é amigo íntimo de Deus. Deus, em Isaías 41:8, Deus fala, Abraão, meu amigo. Esse é o maior título que o ser humano pode receber nesse planeta, é o sermão mais poderoso que eu tenho pregado ultimamente. Tiago diz 2:23, Abraão foi chamado amigo de Deus. Josafá intercedendo pelo povo diante do exército inimigo, ele diz, Abraão, o teu amigo, Senhor, só prometeu a terra. Agora é Deus que declara Abraão, meu amigo. Deus quer ter amigos íntimos. E agora o texto diz, cria em mim um coração puro, renova em mim espírito inabalável, não me retires da tua presença, dá-me a plenitude do Espírito Santo, o amor de Cristo me motiva. Não é esse negócio de ficar obrigando, suplicando o povo para sair, para pregar o evangelho e sair meia dúzia de gato pingado. Não, é impossível alguém que tenha Cristo no coração de ficar com Cristo só para ele. É como uma bomba de Hiroshima, vai explodir. Então, quando o amor de Cristo nos motiva, nós vamos como os missionários, enfrentamos situações, as fogueiras, lembremos daquelas histórias passadas de missionários que deram a vida na hora de morrer na fogueira, na hora de ser decapitado, eles cantavam, oravam, até que os perseguidores descobriram que sangue de missionário é igual semente, quanto mais derrama, mais brota. Mataram Estevão, converteram Saulo de Tarso. Imagine. Matou Isaías, dividiu o meio, Manassés, o rei que ofereceu os filhos aos demônios, se converteu. Então, esse é o poder, quando o amor de Cristo nos constrange, então, olha aí, vem o então de novo, então é consequência. Então, eu pregarei em Belo Horizonte, eu pregarei na China, na Índia, no Japão, em Marrocos, na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, que está agora nesse momento do pós-modernismo. As pessoas nem mais creem em Deus e eles se converterão a ti. Às vezes até eu digo que nós não fazemos como devia. Dizem que as folhas do Evangelho, né, as páginas dos nossos folhetos, livros, deveriam ser como folhas de outono. Mas às vezes temos um programa na Novo Tempo, fazemos semana disso, semana daquilo, e parece que poucas pessoas se convertem, poucas pessoas vão. O que é que está acontecendo? Ninguém dá o que não tem. Se você pedir emprestado um amigo, você tem que chegar no Rio de Janeiro hoje antes do meio-dia e não tem passagem de avião. Os aviões estão lotados. Você tem uma reunião importante. E então o único jeito é você conseguir uma Ferrari emprestada, está autorizado pelo pessoal do transporte rodoviário, vão enviar até 2 batedores com motos velozes abrindo a estrada para você chegar no Rio a meio-dia, tá já de banho tomado dentro da reunião. Então, seu amigo que lhe empresta uma Ferrari, aí chega na segunda-feira que você vem com um fusquinha velho enferrujado para pagar para ele, o empréstimo. Meu amigo, quem empresta Ferrari devolve Ferrari, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 3 diz, quem pode compreender a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus? E Paulo termina o texto dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós queremos converter o neto que está no mundo das drogas, o filho que está na promiscuidade, o vizinho que é drogado. Nós queremos converter a cidade, o bairro, as autoridades, e às vezes nós pregamos, e as mensagens parecem que entram no ouvido e saem no outro.
Qual é o problema? É simples. Ninguém dá o que não tem. Um dia Jesus, Marcos 5, leia o capítulo, é lindíssimo, a conversão do endemoniado de Gadara, o toque da fé daquela mulher 12 anos enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Um dia Jesus estava ali chegando em Gadara e quando ele chegou, o primeiro que ele encontra foi um possesso, um demoniado que tinha um hotel de demônios e ninguém conseguia prendê-lo com correntes. Ele era algemado, ele quebrava aquilo tudo, era o monstro de Gadara. Mas quando Jesus chegou, ele caiu de joelhos, Jesus expulsou os demônios e ele se converteu. Só que os demônios pediram que Jesus lançasse-os nos porcos, tinha 2.000 porcos ali. E os porcos possessos entraram no mar e houve um grande prejuízo financeiro. Em vez daquele povo pensar que Jesus mal chegou, transformou o monstro em príncipe, filho do rei, troféu da graça de Cristo, tição tirado do fogo, uma nova criatura, eles preocupados com as perdas materiais, eles pediram Jesus para ir embora. Jesus sempre respeita o livre-arbítrio. Ele é um Lorde. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, serei com você e você comigo. O ladrão vem para roubar, matar, destruir, João 10, 8 a 12. Mas eu vim para que tenham vida em vida abundância, eu sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Jesus bate, se você abre, ele entra. Mas ele não entra para ser um visitante. É tão triste ver alguns que fazem de Deus o Deus corpo de bombeiro só na hora do incêndio. É 25 horas com Deus, é vida de oração, vida de comunhão. Eu incentivo você a fazer a corrente dos 150 salmos. Eu não gosto de falar, mas semana passada, numa semana, eu li os 150 salmos quando estava na África em missão. Que bênção! O Salmo 119, então, que alguns não conhecem nem quem é o autor, é um salmo perfeito, pena que ele é o maior capítulo da Bíblia e muitos, pelo tamanho do capítulo, não leem. Mas desde o Salmo 1, você lê com 3 minutos, o Salmo 2 com 2, 3 minutos. Você lê um salmo por dia, a hora de 15 em 15 dias. De quinzena em quinzena, a senhora por 10 famílias, intercede, clama, e diz, eu estou orando por você 15 dias, eu estou lendo os salmos. Você também não gostaria de ler? Esse movimento dos salmos vira uma bola de neve. As pessoas que têm experimentado têm tido um problema. Eles esqueceram de comprar um colete salva-vida para não se afogar no oceano das bênçãos. Eu desafio você, desse grupo, convidar os outros e, no mínimo, movimentarmos 300 pessoas como os 300 de Gideão. Nesse projeto, 150 salmos, 150 dias de oração e de 15 em 15 dias orar por 10 famílias. Se você pode, o ideal é, se orou por 10 famílias na primeira quinzena, 10 na segunda, deu quanto? Deu 20. Então, no final do mês, você faz um encontro virtual ou presencial e põe as pessoas para cantar uma música bem conhecida, Porque Ele Vive, essas músicas bem conhecidas do mundo gospel, ora e depois lê um verso bíblico e deixa as pessoas darem testemunho. Você vai ver história de pessoas que vão dizer que enquanto você orou por ele, eles foram curados de uma enfermidade, outros foram livres de um acidente fatal na estrada. Ah, meus amados, é pena que nós não entendamos o poder da oração. Jamais alguém viveu como Jesus viveu, porque jamais alguém orou como Jesus orou. A oração, o que é? Cada dificuldade da vida é Deus dizendo, venha falar comigo. Cada dificuldade da vida é Deus dizendo, venha deixar eu manifestar a sua glória. Efésios 3 diz, e quem conhecerá a altura, a profundidade, largura e comprimento do amor de Deus, uma prisão, um preso isolou no vitral da prisão uma cruz e pôs na parte de cima altura, profundidade, largura e comprimento. Mas Efésios 3, 20 diz assim, ele é poderoso para fazer acima do que pedimos ou pensamos. Amém? Um dia, um jovem na África caminhava a pé, ele alto, não tinha nem sandálias, ia para a escola caminhando mais de 15 quilômetros, passou um jipe, e o homem, vendo aquele jovem tão alto, deu uma meia volta com o jipe que fez um poeirão e gritou, você quer ir comigo para os Estados Unidos? Ele já entendeu, era para jogar basquete.
O menino foi com ele. Ele falava com os irmãos que ele ia ser médico, que eles davam umas cocadas nele, dizendo: sou burro, você não vai ser ninguém nessa vida. Mas lá na NBA, na Liga de Basquete Americano, ele se tornou um dos maiores jogadores. Uma vez até foi ao país dele, não sabia, se não fosse a médica, ele teria morrido com malária, que confunde os sintomas da malária com dengue e outras doenças. A mãe dele morreu de malária, mas ele, quando terminou a carreira com o nome dele na área das famas dos maiores jogadores do mundo, como Michael Jordan e outros, esse jovem decidiu construir um hospital no seu país, no Congo, Kinshasa, Zaire. E esse hospital tem mais de 200 médicos e funcionários. É um hospital gigante em homenagem à sua mãe. E ele então disse: meus irmãos diziam que eu nunca ia conseguir ser médico, eu nunca seria ninguém na vida. Hoje o meu hospital tem mais de 200 médicos e enfermeiros, técnicos, mas ele menciona que um dia um missionário passou na sua casa, ensinou para a mãe dele um verso, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos dizer juntos? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O grande missionário William Carey, ele dizia, o homem que era sapateiro, aprendeu 10 línguas no mínimo, costurando, autodidata, e que um dia pregou o sermão de Isaías 54, estenda a estaca da sua barraca como desbravador, abrindo a estaca da cozinha, do auditório para 1.000 pessoas no evangelismo. Ele disse que é para estender a estaca do evangelho eterno para a Ásia, para a África, não era para ficar olhando no umbigo, pregando só para a Europa. Só que eles pensaram que esse homem queria ser o presidente das missões modernas. E ele não se ofereceu para ser o primeiro missionário na Índia. Depois de anos, converteu o primeiro hindu. Quando ele construiu a editora, os hindus vieram à noite e incendiaram. Pensaram que ele ia entrar no primeiro navio desanimado. Ele reconstruiu tudo em 6 meses. William Carey, ele tinha um slogan, vamos dizer juntos: o tamanho do teu sonho determina o tamanho do teu Deus. Vamos lá? O tamanho do teu sonho determina o tamanho do teu Deus. Todos juntos? O tamanho do teu sonho determina o tamanho do teu Deus. E ele dizia: empreendamos grandes coisas para Deus e esperemos grandes coisas de Deus. Vamos repetir o texto: crê em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me retires da tua presença, dá-me a plenitude do Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação, sustém-me com o espírito voluntário, o amor de Cristo me motiva, segundo Coríntios 5,14. E 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E como vai ser? Os pecadores se converterão a ti. O endemoniado de Gadara, quando viu que Jesus foi expulso, ele pôs um pé dentro do barco e pediu: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero ser mais um papa sermão, ao lado de Pedro, de João. Jesus diz: vai e volta para a tua casa e conta aos teus o que eu fiz por ti. Meu amigo endemoniado de Gadara não recebeu nenhuma série de estudo bíblico, só viveu o sermão do novo nascimento, experimentou o poder de Deus, experimentou Isaías 43, um dos sermões mais poderosos que eu prego na série Não Temas. A Bíblia tem: não temas, crer somente, não temas, ser forte e corajoso, não temas, homem muito amado, Daniel 10, não temas, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2:10, mas o mais lindo não temas da Bíblia: não temas, que eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, o fogo não te queimará. I love you, je t'ame, eu te amo, Deus declara. E agora ele diz: agora que eu te amo, você é minha testemunha. Deus não possui agentes secretos. No congresso que a minha filha e a Renata prepararam um campamento, melhor dizendo, em Mateus, lembra, para 400 jovens, com Belisário Marques, o maior psicólogo da história do Brasil, Daniel Salles pregando, o Felipe Tomás no louvor, montado em apenas um mês, um lugar lindíssimo que nós precisávamos colocar ali uns 3, 4 mil adventistas. Tem o Boqueirão, já completou 100 anos do acampamento lá de Goiás, que dá mais de 20 mil pessoas. O Espírito Santo tem vários lugares desses.
Era tempo de nós já termos aqui na Grande BH um grande encontro que na África eles chamam de Assembleia Regional Distrital, mas nesse caso envolve muita gente. Nos Estados Unidos é comum no contato com a natureza. E eu passo o jovem compositor da música, todos vós que vinde às águas, tende sede, vinde às águas, graça simples assim do arauto. Ele pregando para o jovem, ele disse, na Bíblia não está escrito que você é James Bond, o agente secreto de Deus. Na Bíblia está escrito, você é minha testemunha. Um dia Abraham Lincoln estava num julgamento e disseram para ele que aquele homem tinha matado alguém, ele seria condenado à pena de morte. Ele olhava um almanaque, de repente ele interrompeu, perguntou a única testemunha de que distância você estava, que você viu que foi ele que matou. Ele deu a distância e Abraão Lincoln diz, você não viu nada, era uma noite de chuva escura, era impossível enxergar dessa distância. Testemunha é aquele que viu, aquele que experimentou, aquele que ouviu. E a Bíblia diz, eles estiveram com Jesus. Meus amigos, então ensinarei aos pecadores se converterão a ti. Quando o endemoniado de Gadara viu que não podia ir, Jesus mandou ele de volta. Mas Jesus sempre dá uma segunda chance. E diz que Jesus voltou e o homem que recebeu apenas um estudo bíblico de poucos minutos na prática, ele converteu Decápolis a Deus. Imaginem, Decápolis, Deca é 10, 10 cidades. Ele converteu Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, com Oliveira, com Divinópolis, converteu 10 cidades. Primeiro, Jesus manda ele de volta para casa. Muitos hoje têm abandonado lá. Eu fico muito triste de ver quanta gente casando pela terceira vez, quarta vez, quinta vez. Acho que estão entendendo mal o texto bíblico, quando Jesus foi perguntado, essa mulher casou com 7 homens, de quem ela será marido? Querem casar até 7 vezes até a volta de Jesus. Meu amigo, não é mais hora de trocar de marido e mulher igual troca de roupa, não. O casamento é mais sagrado do que você pensa. O céu não será tão céu se a sua família, minha família não estiver lá. É hora de ser cristão até em casa. Se precisar, abra a boca para pregar. Precisamos mostrar aos jovens o que diz o pastor Léo Ranzolin. Jovens, sejam puros até o casamento. Casados, sejam fiéis até a morte. A esposa é o maior tesouro que Deus nos deu. Mulher virtuosa, quem achará? Deus que achou para nós. Eu não gosto de dizer, mas quantas vezes eu levo o café à cama para minha esposa. Frequentemente trago uma orquídea fora de qualquer data. Por quê? Deus me deu a Maranata Joquebede, uma filha maravilhosa, que é um milagre de Deus. Agora a meta é em Dubai, orem por ela, que ela precisa voltar em paz, na região ali que está bastante conflito entre as nações. A filhinha dela chorava ontem muito com saudade na chamada de vídeo de 2 aninhos, a Vitória, que ela não está entendendo nada. Vendo a mãe e o pai lá em Dubai em trabalho, o avô e a avó no Brasil e a outra avó lá na França cuidando dela, antes deles voltarem para o Brasil. Então ela chorava, cansada, não entendendo, querendo, mamãe, papai, vem ficar comigo. Quando diz que vai dormir, ela não aceita. Queridos, nós precisamos ser como uma criança. Precisamos entender que Jesus está voltando. Precisamos entender que os filhos, o Emanuel Elias, meu filho, liderou agora a primeira missão de Belo Horizonte para a África. Que coisa linda! 2.000 pessoas sendo atendidas pelos médicos. Magda, os outros médicos aí, vamos preparar uma missão para a África. Vamos economizar, comer menos açaí, minha pizza aí brincando, e vamos investir nessa missão. Vocês nunca serão os mesmos depois da missão. Os jovens que saem em missão voltam em chamas. Gabriel, estudante de medicina, só falava, eu volto o ano que vem, eu não vou perder, isso foi o maior acontecimento da minha vida. É impressionante a gente participar, ver aquele povo ali naquela alegria, 2.000 pessoas ou mais, assistindo, participando, se entregando. Jesus está preparando o mundo para a sua volta. E hoje nós convidamos você, meu querido, a entender que
Água de cachoeira não sobe. Não dá para converter o mundo enquanto você e eu não somos convertidos. Você é o único Cristo que muitos conhecerão, a única Bíblia, a Bíblia viva. Lembra que eu disse ontem, caminhão é um carro grande, casarão é uma casa grande, cristão é um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo na nossa maneira de falar, de ver, como diz alguém, em meu lugar o que falaria Jesus, o que diria Jesus. Um dia alguém bateu a porta da minha casa. É um casarão português que não tem varanda, no centro da cidade. Aquele jovem pedia leite em pó para vender o leite de 5 quilos para comprar droga. Eu, para pegar o peixe, dava 2 quilinhos para ele aberto, que ele não ia vender. Mas enquanto ele conversava, ele fazia sinal com a mão, é que a gangue dele estava na esquina. Os vizinhos ficavam loucos, dizendo, pastor, esse rapaz é o monstro de Bissau, de Guiné-Bissau. Ele é perigosíssimo, a gangue dele está toda na esquina, só está arriscando toda a nossa vizinhança. Várias vezes eu dei dinheiro, dei pouco dinheiro, um pouco de leite, mas a palavra de Deus. Uma vez eu convidei a entrar na minha sala. Quando ele entrou, ficou meia hora. Os vizinhos pensaram, o pastor já deve estar morto a essa altura. De repente ele saiu chorando, era no ano 1988. Eu cheguei na África no dia 30 do 9 de setembro de 1983. O primeiro programa evangelístico que eu fiz na Semana Santa de 88, esse jovem veio. Na quinta noite ele ficou tremendo, chorando no primeiro banco e mandou o diácono lá na porta me chamar em vez de vir me cumprimentar. E ele resumiu dizendo, eu era vice-diretor de uma empresa da Suécia, eu vendi até um terreno da minha família que eu jogava muito bem futebol, queria comprar o visto mais rápido e conseguir a passagem, mas eu me envolvi com mulheres e bebidas, hoje eu bebo 2 litros de pinga por dia, eu virei um monstro, quando eu bebo tem um poder que me domina ali, eles se dedicam ao Irã, eles adoram o diabo pensando ser Deus, é o animismo. Eu bato em todo mundo, a minha esposa esconde as crianças debaixo da cama, é terrível. Mas ontem, quando o senhor pregou, Deus tocou meu coração e essa noite eu tive um sonho, eu vi uma multidão correndo atrás de mim, essa multidão vinha com punhais, facas, vai me matar. Mas de repente, quando eu pensei que não ia escapar, eu vi um homem de branco, de braços abertos, é o Jesus que o senhor está pregando, ele sorriu para mim, ele me abraçou, ele me protegeu. Ele me fez o pedido que é tão difícil alguns entenderem. Pastor, me ajuda. Eu quero ser uma nova criatura. A Bíblia diz que em João 8, Jesus escreveu pecados na areia. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Louvado seja Deus que escreve pecados na areia e não na rocha. Mas em Êxodo 31, 18, diz que ele escreveu mandamentos 2 vezes em tábuas de pedra. E Salmo 19 diz que a lei de Deus é perfeita, restaura a alma e a grande recompensa em guardá-la. Um Deus perfeito faz coisas perfeitas. Mas é pena que a gente quer escrever pecados na rocha e mandamentos na areia. Os 2 grandes erros teológicos que nós cometemos é querer atingir o fim certo pelo meio errado. Os fins não justificam os meios. E querer transformar o meio em fim em si mesmo. Cornélio caiu de joelho adorando Pedro, pensando que Pedro que era Deus. Às vezes a lei nos serviu de aio, temos que evitar os extremos. O fogo do fanatismo, o gelo da indiferença. O diabo quer fazer de nós uma bola de tênis no jogo da Roland Garros da vida, como o Guga jogando. Equilíbrio é o símbolo da cruz, uma linha vertical equilibrada com uma linha horizontal. Equilíbrio em tudo, sexo, comida, esporte, política, tudo enquanto é assunto. O cristão tem que ter equilíbrio, e equilíbrio só existe ao pé da cruz. Queridos, o Vitor pediu ajuda. As pessoas não me deixaram batizar o Vitor, imagine. Eles não criam na conversão dele. Milagres não se explicam. Mas eu demorei 3 meses preparando o Vitor. Eu falava, Vitor, vem aqui, a Adra tem leite em pó, a gente vai te ajudar. Ele ia para o porto, quando ele não conseguia nada, ele passava lá em casa, eu puxava a orelha dele, Vitor, não é assim, Vitor. Nós estamos aqui para te ajudar. Um dia o Vitor veio dizer, pastor, eu fiquei sabendo que o vice
o presidente da empresa Ancar, que tem até a Noêmia de Recife, engenheira, trabalhando, o secretário dele de anos vai para a Europa. Pede essa vaga para mim, pastor. Eu escrevi uma bela carta recomendando o Vitor, e ele veio dizendo, pastor, me deram 1 mês de experiência. E se eu não passar? Eu viajaria para Dakar, na sede da União de 8 países, a 500 quilômetros, para uma reunião. Eu gosto de dizer, Deus não morre na praia. O meu amigo pastor Itamar de Paiva, e leia o livro Tragédia no Paraíso, da publicadora, é impressionante, assista o documentário, ele dizia, nem alto mar. Então, Deus não morre na praia, nem alto mar. Amanhã é sexta-feira, irmãos. Lembra que na sexta-feira Deus diz tudo é muito bom e na outra está consumado. E Filipenses diz, Deus vai completar em você a boa obra que começou até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então eu disse, Vitor, você já é o secretário. Daí ele passou a ser diretor de seção, depois foi administrar uma livraria, depois conseguimos um dos maiores projetos do mundo, 50 mil refugiados do sul do Senegal, ele e o Zezinho, que era um cristão segundo o coração de Deus, cristão até em casa, eles lideraram esse projeto com o Kim Auer, com o Hans Obernaus, pastor da Áustria, e resumindo, irmãos, o Vitor, depois da guerra que teve na Guiné, eu não tive mais notícias, mas ele conseguiu ir para Porto. De Porto ele foi para Londres. Hoje o Vitor é cidadão britânico. No ano retrasado eu recebi o cartão de Natal mais lindo da minha vida. Ele escreveu, Deus é especialista em transformar lixo em luxo. Olha que cartão. O Vitor com a esposa Perpétua, que foi da escola adventista, vou pôr a foto aí no grupo, se permitirem, com o Joel nos braços, é o Vitor e a Perpétua, na frente da minha esposa é meu filho, com 4 aninhos na escola, que a gente fundou com 70 alunos, hoje tem 1.000 e tantos alunos, já fundou mais 8. Quando o povo de Deus experimenta, segundo Crônicas 7:14, é um dilúvio de bênçãos, meus amados. Se meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, desviar dos nossos caminhos, dedicar uma vida de oração, então eu ouvirei, então eu perdoarei, então eu sararei a terra. A gente se afoga no oceano das bênçãos. Cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, não me retires da tua presença, dá-me a alegria da salvação, a plenitude do Espírito Santo, o espírito voluntário. Eles tiveram coragem de morrer pelo Evangelho. Veja, 50 e tantas mil pessoas assassinadas por Cristo. Lá na Nigéria, no Sudão, o que as crianças estão lá parecendo um esqueleto humano que eles estão matando os cristãos, como sempre perseguiram. Eu fui vizinho do Sudão. Eu recebi o Yunus do Sudão, que queria fazer teologia no Líbano. Ele fugiu do país, ficou em minha casa lá. Os homens é que trabalham lavando roupa, cozinhando, as mulheres gostam de ficar no comércio. O Yunus, o tempo todo, eu era vizinho da primeira esposa do presidente da República. Ele cantava em árabe o tempo todo, mas só de chegar no Chad, ele converteu o primeiro muçulmano em 1 mês. Os vizinhos todos sentiram a presença da bênção daquele menino ali, quando trabalhou 1 mês e pouco, 2 ou 3 no máximo, na minha casa, antes de tentar ir para Líbano. Acabou ficando lá na Líbia do Gaddafi, convertendo um monte de gente. É impossível Deus fazer um milagre. Sabe qual o milagre que Deus não consegue fazer? Eu tenho um sermão sobre isso. O único milagre que Deus não consegue fazer é impedir alguém que tenha Cristo de falar de Cristo. Jesus curou aquele homem, Marcos 6:7, e diz, não conte nada para ninguém. Nem Cristo tem o poder de fechar a boca de alguém que tem Cristo no coração. Amados, o Vitor hoje é ancião da igreja em Londres. O filho do irmão Nelson Celestino, lembra dele, que está com metástase, e também da Raquel, a irmã que está cuidando dele lá. Foram ungidos pelo Vitor e o pastor Marcelo há 2 semanas atrás. O Vitor gosta de me lembrar sempre que eu disse, Vitor, você é o príncipe Vitor, ele só vai de terno e gravata para o trabalho todo dia. Eu falo, eu sou um lorde, eu sou um filho do rei. Mas no ano passado o Vitor disse, pastor, agora eu sou cidadão britânico, recebi a cidadania britânica. A Perpétua, esposa do Vitor, com os filhos, há alguns anos atrás, eles ganharam o clube deles, campeões da Europa de desbravadores, e foram para Chicago, visitaram lá
os lugares históricos da história do Adventismo, a casa da Ellen White e tudo mais. Veja, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. É Deus que acrescenta tudo mais, irmãos. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, não é hora mais, com todo respeito, de ser Marias preocupadas com tudo mais e deixar de sentar aos pés de Jesus. Ellen White diz: far-nos-ia bem passar pelo menos 1 hora diariamente meditando na vida de Jesus, tomá-la ponto por ponto, especialmente as cenas finais, e então seremos imbuídos do poder do Espírito Santo, o amor será vivificado e a fé será mais constante. Olha a simplicidade do Evangelho. Hoje o meu apelo é simples. Vocês viram que, a princípio, Deus permitiu que fizéssemos a mensagem de ontem. Então, se meu povo orar, buscar minha face, desviar dos maus caminhos, então virei do céu, perdoaria os pecados, sararei a terra. Hoje o outro então é: cria em mim um coração puro, renove em mim espírito inabalável, não me retires da tua presença, dá uma plenitude do Espírito Santo, a alegria da salvação, um espírito voluntário, o amor de Cristo é que nos motiva. Então pregaremos, e Belo Horizonte vai se tornar como Nínive, e os pecadores se converterão. Dizem que os católicos têm Roma, os muçulmanos têm Meca, os judeus têm Jerusalém, os evangélicos têm Genebra. Um dia, João Calvino aceitou ir para Genebra e transformou Genebra, que era uma Sodoma e Gomorra, hoje símbolo da paz. Eu termino apelando você, por favor, a Igreja do Jaraguá, não quero fazer menção de igreja, ela tem na frente da igreja uma prateleira onde ficam os livros da esperança e folhetos à vontade. Eu fico tão triste de ver que a gente às vezes vai num funeral, ninguém espera de ninguém morrer, ninguém quer que ninguém morre, mas chega lá, a gente não consegue ter 10 visitas num culto na igreja, no sábado de manhã ou até à noite. Mas num funeral você tem 100, 200 e alguns outros, quando você organiza dentro da igreja, a cerimônia, você tem até 300 visitas que passam lá, alguns antes do trabalho, outros depois, e a gente não é capaz de entregar um livro da esperança. Eu brinco que a gente não pesca nem no aquário. Meus amados, não é mais tempo de perder a oportunidade. Eu sempre digo aos meus filhos: estejam prontos para pregar o evangelho e para morrer pelo evangelho. Estamos nós hoje prontos a nos entregarmos nas mãos de Deus, aproveitarmos cada oportunidade. Não assente mais ao lado de alguém no ônibus, no metrô, não compre mais pão na padaria, não vá mais naquela farmácia sem deixar ali um livro da esperança, um material, e sempre propaganda, irmãos, a Novo Tempo. Eu tenho um carimbo meu que tem o endereço da Central de Belo Horizonte, Rua Timbira 687, Vias Fortes 1740, Rua Vicente Risola, no Santo Inês. Eu tenho igrejas em vários pontos de Belo Horizonte e assista a TV Novo Tempo. NET 184, Sky 31, Grande BH, capítulo 39. Às vezes você convida uma pessoa que mora lá no Barreiro, você nunca vai mais vê-la. E eles precisam ver que essa igreja é um movimento profético que saiu vencendo e para vencer, que prega, cura e ensina. Amém? Hoje eu quero que você seja a resposta à oração de John Wesley. Ele orou: Senhor, dá-me 300 homens que nada temam a não ser o pecado, e as portas do inferno irão tremer, e o reino de Deus virá em poder e glória. Amém? Quem está pronto a levantar sua mão dizendo: Deus, eu estou pronto, eu quero ser uma nova criatura. Eu teria um plano pela frente de fazer a semana então. E vocês acabaram sendo privilegiados de ter os 2 primeiros temas dessa semana. Joel 2 tem outro então lá: toca a trombeta, chore os ministros, rasga os corações, declara um jejum, assembleia solene, não temas, eu farei grande coisa, então eu derramarei o meu espelho. E o mais simples é Mateus 6:33, olhai para os lírios, nem Salomão se vestiu como um deles. Você já viu um pardal morrer de fome? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e então todas as coisas serão acrescentadas. Isaías 58, que eu te convido a ler para preparar você para esse sábado.
Tem vários então. Então serão como o jardim regado. Então a meia-noite da sua vida será como o meio-dia. Mas se guardare o sábado, não fazendo a vossa própria vontade, eu te abençoarei como abençoou Jacó. Jacó saiu com uma vara da mão, voltou como o homem mais rico da terra, bênçãos materiais. Pai das 12 tribos, ancestral do Messias, direita à primogenitura, e no último momento, no val de Jaboque, não te deixarei se não me abençoares, não mais Jacó, mas Israel, pois você se lembra, ontem eu referi em Gênesis 28, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, naquela escada que ele viu milhões de anjos. Mas eu não sou o teu Deus, mas eu serei contigo, Jacó. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Miguel Ângelo perguntaram, quando você vê um bloco de mármore, o que você vê? Já vejo o anjo esculpido. Amém? Ao você olhar um drogado, veja já ele liberto. A gente efetuou muito evangelismo nas prisões. Hoje o pastor José Alves lidera o ministério nos presídios de Belo Horizonte, mais de 10 presídios, mas nós aqui fomos pioneiros na Estevão Pinto, com 400 presas, levamos coral jovem, na prisão de Lavras, até o Bruno do Flamengo, é um grande amigo que eu evangelizei, uma vez levou 40 presos na Nelson Hungria para o culto que eu estava realizando, e junto com outros pastores na época. Queridos, lembre dos presos, órfãos e viúvas estrangeiros. Lembre dos ovelhas perdidas dos filhos de Israel. Lucas 15. Ovelhas perdidas, dracma perdida. Quem busca a ovelha é o pastor. Quem encontra a dracma é a mulher. E o filho pródigo, por que ninguém volta? Porque quem busca o filho pródigo é o irmão mais velho. Nós somos os irmãos mais velhos. Ele recebe a herança em dobro para, no momento de crise que o irmão está preso, escravo, ele lá libertá-lo. Há uma igreja lá fora 4 vezes maior do que aquela que está dentro. Se nós trabalharmos com os amigos da Novo Tempo, com as ovelhas perdidas, se você fosse um filho pródigo, o que você gostaria que fizesse por você? Nós fomos predestinados para a vida eterna. Amém? Quantos querem se colocar nas mãos de Deus? Quantos querem louvar a Deus hoje? Quantos querem pôr 10 pessoas na sua lista de oração e programar a partir do 1º de fevereiro fazer a corrente dos 50 salmos? Coloca um oi aí. Quantos querem ver o maior revivamento espiritual? Hoje a Guiné tem igrejas com 600 membros, outras com 500, onde não tinha nada, irmãos. Alugávamos um prédio no fundo da igreja, uma ex-camisaria. Hoje a Guiné-Bissau vai ter a TV Novo Tempo em canal aberto, já tem a rádio, vai ter a faculdade à distância do NASP, estão construindo um internato. Isso tudo é fruto desta simples realidade do Evangelho. Eu pego aqui o meu livro, Vida de Jesus, que está aqui. E com esse livro eu termino dizendo para você simplesmente aqui, ó. Vida de Jesus, ó, tá aqui. É o livro que eu usava para minha mãezinha, que descansou dia 15 de outubro. Eu pedi para Deus permitir que ela não sofresse. E nesse livro, Vida de Jesus, está aqui a declaração tão simples de Ellen White no capítulo O Bom Pastor. Olha aqui essa declaração. Está aqui, ó, para você ver, ó. Duvidar da possibilidade da tua salvação é duvidar do poder redentor de Cristo. Daquele que te comprou por um preço infinito. Permite que a fé substitua a tua dúvida. Olha para as mãos que foram transpassadas por ti e regozija-te na sua virtude para te salvar. Lembra-te de que Deus e Cristo se interessam por ti e que todo o céu se empenha na salvação de pecadores. Amém? A primeira ordem que Jesus deu para o endemoniado de Gadara: vai e volta para a tua casa. Querido, vamos ser cristãos até em casa. Segunda coisa que aconteceu, Jesus libertou ele do problema que ele tinha, suicídio. Ele vivia ferindo-se com pedras. Hoje muitos vivem aí, desculpa falar, não é aceitar, irmãos, porque Coca-Cola só o pipi e a gente ainda usa refrigerante, alimenta de
coisas inadequadas e ainda na hora que fica doente vai culpar Deus. Nós temos a maior revelação dos 8 remédios de Deus. Com 15 anos, na igreja de Concórdia, pastor Hermínio fez um sermão poderoso sobre os 8 remédios de Deus, o estilo de vida saudável. Não quero dizer aqui que farisaísmo, mas eu cheguei em casa e disse: mãe, de hoje em diante vou seguir os 8 princípios da saúde. Então amanhã não vai ter bife milanesa não, mãe, no domingo. Mamãe diz: não, amanhã vai ser despedida. Eu falei: não, vai ter despedida não, já está despedida. Amados, com todo respeito, 18 anos de África, Deus me protegeu, mesmo com as doenças que a minha esposa teve de malária, que não tem nada a ver, a saúde da família. Deus se comunica com os nervos do cérebro. Às vezes Deus está gritando, enviando mensagens como hoje, ontem, eles são com a sabatina. A pia está entupida. A água da vida não passa. Já viu um rato entrar num lugar e mulher fica quieta? Ela sobe até no banco, mas se o rato comeu veneno, não está fácil de matar uma criança. Deus, o diabo quer fazer de você uma barata tonta. Deus se comunica conosco pelos nervos do cérebro. Nós, diz Ellen White, muitos estão cavando a sepultura com os próprios dentes. O povo lá fora, essas modelos famosas, esses artistas, todos seguem os ensinos do Espírito de Profecia de Saúde. E nós, o povo de Deus, vivemos aí capengando, com um pé no cemitério, outro na terra, o mais doente que tudo. E isso não é um testemunho do poder de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E enquanto nós vivemos com essa pia entupida, a água da vida não passa. A gente está apedrejando os Estevãos, estamos cerrando os Isaías no meio. O chamado mais poderoso da Bíblia, para mim, é o de Ezequiel. Vai e fala, é um povo rebelde, duro, mas prega. Quer queiram ouvir, quer não. Dá-lhes a mensagem do céu. Queridos, eu não sou melhor que ninguém, sou o principal dos pecadores. Mas eu confesso que já é hora de parar de brincar de ser cristão. Já é hora da gente estar enterrando as pessoas antes da hora. Eu não ia dizer isso, o tempo já passou um pouquinho, mas digamos que o Obadias vai para a França, para a Suíça, num curso de 6 meses. Lá o Obadias tem uma diária, mas ele, em vez de usar a diária dele, sabe o que ele faz? Ele economiza o dinheiro do café da manhã e da janta, ele só almoça para comprar um relógio de luxo para todo mundo da família, para os amigos, até o pessoal do culto da madrugada. Só que quando ele faz aquele sacrifício, 6 meses, ele visita um amigo e vê o filho do amigo chutando um relógio que ele sacrificou, ficou sem comer de manhã e de noite 6 meses. Na próxima viagem, Obadias vai dar outro relógio para ele. Amigos, Deus nos deu 30, 20 anos nessa vida, para ver se a gente vai valorizar o dono da vida. Eu vim para que tenha vida em abundância. Se a gente não valorizar a vida, seguindo os princípios, 8 remédios de Deus, uma vida equilibrada, sendo cristãos até em casa, dentro do equilíbrio, fora do fogo, do fanatismo, do gelo da indiferença, Deus vai dizer: eu dei 40 anos e não valorizou, para que eu vou dar a eternidade? É simples assim a vida. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem caia em boa terra e que saiamos daqui em chama para incendiar Belo Horizonte. Oremos pelo retorno do culto da Praça da Rodoviária, 5 horas na sexta-feira, na hora do pico. O primeiro culto que teve uma chuva em Belo Horizonte toda, só na Praça da Rodoviária que não choveu. Deus quer que nós sacudamos essa cidade. Estamos na véspera do carnaval de novo, o maior carnaval do Brasil está sendo Belo Horizonte. Essa cidade não foi predestinada para ser Sodoma e Gomorra. E eu e você temos uma missão aqui. Temos uma missão até os confins da terra. E que nós possamos dizer hoje, como disse Paulo: Senhor, quem és tu? O que queres que eu faça? Como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E as mulheres como Maria, em Lucas 1, 37 e 38, a mãe de Jesus, chamada para ter um bebê, dizer que foi fertilizada pelo Espírito Santo. Olha que loucura para uma adolescente. Mas ela diz: para Deus não haverá impossível em suas palavras, em suas promessas. Aqui está a serva, amiga do Senhor, que se cumpre em mim a tua vontade.
Hoje é dia de reavivamento nesse culto da madrugada. Josué e Caleb foram os únicos entre os 12 espias. Elias disse, só eu fiquei, mas Deus disse que tem 7.000. O maior sinal da volta de Cristo para mim é a maneira como Deus está chamando os novos conversos. Qualquer dia desse convida a Lourdinha e o Milton para fazer o culto para vocês. Ela ficou 3 anos sem ouvir de Adventista, ouvindo só Novo Tempo. Mas, meus amigos, esse povo que conhece o Evangelho hoje fica admirado de ver que a gente tem essa mensagem tão poderosa e está dormindo, cochilando nos leitos de Laodiceia, embalados pelo diabo. E digo a você que conhece o tempo que já é hora de acordar, pois a volta de Jesus está mais perto do que quando aceitamos a fé. Vai alta noite, vem chegando o dia. Não é mais tempo de ser cristão de pijamas. É hora do maior revivamento, a maior necessidade do povo de Deus é revivamento. A transformação é de dentro para fora. Cria em mim um coração puro. Oremos juntos. Pai querido, obrigado pelo privilégio de hoje, mais uma vez programado por Ti. Ontem o Senhor nos falou ao coração com um verso que o sermão já estava prontinho, Senhor. Pois o Senhor é que deu o sermão. Se o meu povo se humilhar, esse povo escolhido, minha propriedade exclusiva, sacerdócio real, povo, nação santa, se humilhar, depender de mim, entender como pregar para uma São Paulo de 20 milhões, como converter uma Paris, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Se humilhar, os jovens querem ser médicos, dedicados a Ti, nós devemos nos preparar para servir Cristo como se Ele viesse daqui a 100 anos, mas está pronto para encontrá-lo como se Ele viesse hoje. Mas não tema, ser forte e corajoso, aquele que não deixou de nos dar o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? E de igual maneira orar, é vida de oração, é passar tempo a sós com Deus, é no volante, é no trabalho, que nós possamos fazer a corrente agora nesse final de janeiro, nesse mês de janeiro, de 3 em 3 horas, agora vem os 10 dias de oração, de 3 em 3 horas, de domingo a sexta, todo dia, sobretudo 3 da manhã, 3 da madrugada, e sábado de 1 em 1 hora, intercedendo um para os outros, os que puderem, jejum de meio-dia de terça, meio-dia de quarta. Jejum não é sacrifício, pode fazer jejum com fruto, com sucos, mas é que está com a mente sintonizada com Deus. E que juntos nós possamos, então, reavivar essa cidade, esse país, toque no coração do presidente dessa nação, das autoridades, dirija as próximas eleições, que essa nação seja uma nação que tenha um presidente escolhido por Ti, Senhor, como se opôs Davi no trono. Coloque no trono dessa nação o Davi, o Daniel, a rainha Esté que o Senhor escolheu para a glória do Teu nome. A América do Sul todo, o mundo, precisa desse carisma do povo da América do Sul. É a maior força missionária para evangelizar o mundo. Abençoe o pastor Vitor BJ, tantos missionários valdenses espalhados por esse mundo como os valdenses, que nós possamos juntos lembrar que não é mais tempo de estar em BH, é tempo de estar em PH, o perfeito horizonte da Nova Jerusalém. Abençoe o pastor Elimar de Paiva, que vai pregar agora na associação, às 7h30. Ajuda-nos a ler o livro A Tragédia no Paraíso, vendo como seu irmão foi assassinado com a esposa e o filho, mas a filha sobrevivente, 6 aninhos, disse que um dia voltaria àquele lugar e evangelizaria aquele que assassinou sua família, mas Deus o converteu antes, e ele converteu muita gente na prisão, e ao mesmo tempo um dos seus sobrinhos hoje atuou até o último mandato como secretário da divisão daquela região. Mas tudo aconteceu porque a irmã Ruth de Paiva, no dia da cerimônia, chamou a mãe do assassino lá na frente e disse: nós dois perdemos filho, eu perdi meu filho, mas vou vê-lo na volta de Jesus. Você perdeu seu filho para a prisão, mas eu perdoo você, nossa família perdoa vocês. Que poder, Senhor, que há quando há um novo coração. Que o Deus que criou um novo céu e nova terra cria e recria em nós cada dia um novo coração, e que vivamos Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais a dessa dia perfeito. João 11:17, a tua vida será mais clara que o meio-dia,
ainda que haja trevas, será como amanhecer de um novo dia. E nós já queremos te agradecer por reacender a chama do culto mensal na Praça da Rodoviária. Nós te agradecemos pela fé, pelo monumento da lei de Deus, os 10 mandamentos com letras de bronze no mármore, que pela tua fé vamos colocar na Praça da Rodoviária. Pois o texto diz, não fique ansioso de coisa alguma, apresente tudo o coração, suplicação de graça, pois tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, vai suprir em Jesus Cristo cada uma das vossas necessidades. Acaso para Deus há alguma coisa difícil? Gênesis 18:14, povo de Deus, tudo podemos naquele que nos fortalece. Não te he dito que se queres verás a glória de Deus? Pai, graças te damos porque já ouviste a nossa oração. Amém? Feliz sábado, o melhor está por vir.